Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de serigrafia prática, aqui na sua escola do Silk. Bom galera, hoje nós vamos falar de um assunto bem básico da serigrafia, porém muito importante, que é o rodo serigráfico, o famoso rodo para serigrafia, tá? Então, tudo que eu conto aqui, eu ensino segundo a minha prática, por isso que eu chamei esse curso de serigrafia prática, né? E nós vamos mostrar aqui. Eu tenho aqui, você encontra no mercado os rodos de madeira. Esse é um rodinho de madeira, gente. E vocês vão ver que esse rodo aqui tá todo sujo, né? Por mais que eu limpo ele está bem sujo, porque com o tempo fica muito difícil de você limpar o rodo de madeira. É um rodo de madeira com borracha de poliuretano. Nós vamos falar da borracha daqui a pouco. Primeiro eu vou falar da diferença da madeira para o cabo de madeira e cabo de alumínio. Então, eu trabalhei muito tempo com o rodo de cabo de madeira, porque eu achava caro os rodos de cabo de alumínio, né? Às vezes eu pensava, é só cabo diferente, cabo mais bonito, e eu optava pelo cabo de madeira, tentando baixar custos. E em determinada época, né, eu vi uma promoção, acabei comprando um rodo de alumínio, e daí para frente não quis saber mais dos rodos de madeira, tá? Por isso que eu tenho esse aqui tudo sujo, porque eu não compro mais rodo de madeira, e eu cheguei à conclusão que o custo-benefício do rodo de alumínio vale muito a pena, tá? Não que você não consiga fazer trabalhos bons com rodo de cabo de madeira, consegue, principalmente quando ele está novinho, mas ele tem algumas diferenças assim que quando você, e aconteceu comigo, começa a trabalhar com o rodo de alumínio, você percebe que a diferença é muito impactante, não só na qualidade do serviço daquele momento, mas no teu dia a dia, na agilidade do dia a dia, tá pessoal? Eu trabalho muito com produção grande de sacolas de TNT, e o rodo de alumínio, pela leveza dele, ele tem um peso gostoso, porém ele dá uma firmeza, porque o peso dele é ideal para também dar uma firmeza na hora da passada, e você consegue então agilizar muito a sua produção, tá? Que a madeira é leve, mas parece que ela não tem um peso ideal na hora de você fazer a puxada. O rodo de alumínio parece que ele até ajuda no processo de você qualificar a força ideal na hora de imprimir. É uma coisa impressionante. Vale a pena, quem não conheceu, testar para experimentar isso aí, né? Nem sempre a experiência de um serígrafo para outro é igual, mas 90% dos serígrafos que experimentam o rodo de alumínio não querem saber mais do rodo de madeira. O rodo de madeira funciona. Outro problema que tem é que ele costuma ir juntando muita na borracha aqui, e juntando muita tinta, tá? E muitas vezes, gente, você tá usando uma tinta, a tinta já secou aqui, você acha que não tem problema. E aí no teu dia a dia, você com um pedacinho de tinta aqui, você acha que está bem seca, uma cor escura, você vai silcar com branco. Quando vê, você está passando lá e como molha, uma tinta molha a outra, aquela tinta vai amolecendo um pouco aqui e solta um pouco daquela tinta escura no meio da outra tinta mais clara, né? Porque você não consegue limpar aqui essas beiradinhas plenamente. Volto a falar, trabalhei muito tempo com rodo de madeira, dá para iniciar com rodo de madeira, mas às vezes se você está iniciando, investe um pouquinho mais já no de alumínio, você vai começar excelentemente bem, tá? E para você que já trabalha, às vezes vale a pena pensar em passar para o rodo de alumínio. Falar de borracha. Borracha é outra coisa assim interessante, né? Aqui todas as borrachas aqui são de poliuretano, tá? São borrachas aqui de poliuretano. É o material mais usado na serigrafia hoje em dia. Você vai encontrar, principalmente você que está começando, rodo de madeira com uma borracha cinzinha, que é uma borracha comum que não é poliuretano. É mais barato, mas não compensa, não vale a pena, não entre nessa. Aí eu falo mesmo aí, não entre nessa. Aquela borracha cinzinha,
a durabilidade dela é quase nula, que em pouco tempo ela começa a arredondar ou criar machucadinhos na borracha que vão atrapalhar muito a tua produção, tá? Que é uma das coisas que às vezes a gente percebe que cria machucadinhos assim na borracha, que a hora que você passa, ele marca a sua estampa. E a borracha cinza é muito rápido que acontece isso, então exija sempre borracha de poliuretano, tá? E aí as borrachas de poliuretano, outra vantagem nós vamos falar aqui no rodo de alumínio, quando nós vamos falar de borracha de poliuretano, é que elas vêm em determinadas tipos de dureza, tá? E essas borrachas de poliuretano, quando você está trabalhando com rodo de alumínio, você pode trocar elas. Então, esse rodo de poliuretano, ele tem as durezas diferentes, como eu falei, e se você perceber algum machucadinho na sua borracha quando é um rodo de alumínio, você pode trocar. Essa minha borracha aqui, ó, ela foi tanto usada que ela acabou quebrando, tá? Mas aqui eu posso, no rodo de alumínio, facilmente aqui, ó, tá tirando a borracha aqui, ó. Eu poderia até aqui, ó, como o vinco aqui está bom ainda, tá? Usar essa borracha aqui. Quebrou, mas eu ponho essa aqui, ó. Vai ficar um pouco mais curta aqui, mas eu consigo usar normalmente, tá? Inclusive ela vai ficar praticamente, eu consigo que ela fica praticamente da mesmo tamanho que é o de madeira, veja só. E tá novo o meu rodo, né? Então, quando a borracha está boa também e criou um vinco aqui, ó, você pode começar a usar do outro lado, mas você pode com o tempo também abrir o seu rodo, como eu abri isso aqui, e virar o lado da borracha aqui, você vai ter a borracha novinha. Então, essa é outra vantagem do rodo de alumínio. Agora vamos falar das durezas da borracha, gente. Porque, como eu falei, borracha de poliuretano. Você pode, com rodo de alumínio, encomendar só a borracha. Depois que você usou bastante um rodo, a borracha desgastou, já virou, já trocou. E isso dura pra caramba mesmo, coisa às vezes de 3 anos, 4 anos, depende da produção aí da tua estamparia, né? Você ainda pode comprar só a borracha. Você não precisa comprar o rodo inteiro quando você já tiver o cabo de alumínio, porque isso aqui é pro resto da vida, gente. Isso aqui não acaba, tá? E comprando a borracha, nós vamos falar agora das durezas de borracha. A dureza de borracha é classificada em Shore, tá? Então, essa borracha azul, por exemplo, aqui é de 70 Shore. É a que eu mais uso. Eu acho ela ideal. Ela tem uma dureza que ela chega a envergar minimamente, você nem percebe, mas não percebe no olho, mas assim no dia a dia, no sentir do estampar, você percebe. E ela é extremamente gostosa para trabalhar. Consegue ter uma impressão bem fidedigna, né? Porque ela carrega o tanto certo de tinta. Então, 90% dos casos, principalmente trabalho muito com tinta base d'água, eu uso a borracha de 70 Shore. Você pode fazer nos testes aqui. Essa borracha, por exemplo, é de 80 Shore. Ela é mais dura, mais firme. Tá? Todas as duas, por ser poliuretano, ter o canto bem vivo, elas já são ótimas. Essa aqui, quando eu quero ter uma coisa bem mais definida, uma cromia, por exemplo, com pontos bem finos, aí às vezes eu opto para usar a borracha de 80 Shore, porque ela dá uma firmeza no seu passar maior e carrega então um pouco menos de tinta e consegue então estabelecer uma definição ainda mais precisa no caso de cromia, que as tintas são bem fininhas, bem levinhas. Então, quando cromia, eu prefiro usar o 80 Shore. Isso, gente, vai variar muito do jeito, do estilo de cada estampador. Então, vale a pena você estar fazendo testes. Nem sempre você vai sentir isso igual eu sinto, tá? Mas essas borrachas têm desde 65 Shore até 90 Shore, né?
Eu trabalho com 70 e 80, eu me dei bem com esses dois tipos de borracha, fico muito contente com elas e consigo então ter um trabalho perfeito. Geralmente, para se estampar camiseta, estampar TNT, você tem a borracha aqui, ó, com um canto vivo, que é o mais importante do rodo aí, porque é esse cantinho aqui que vai fazer a definição no carregamento da sua tinta. Mas existem rodos, por exemplo, chanfrados, né? Que são aqueles rodos que forma um triângulozinho aqui na ponta, ele tem uma ponta bem fininha aqui que ele vai fechando assim. São os rodos chanfrados. Ele é muito usado, por exemplo, em maquininhas de caneta, tá? Porque aí ele dá uma definição legal naquela rotação da caneta ali. Então, existem alguns casos que esses rodos que são com a ponta triangular aqui, chanfrados, eles são úteis. Mas para o tecido, para camiseta, para TNT, para essas tintas de tecido, que é o forte meu, né? Nós vamos falar de outros tipos de impressão, mas o forte meu é trabalhar com base d'água. Essa borracha é muito boa. Também para trabalhar com plastisol, tinta plastisol, essa borracha é muito boa sim, com o canto vivo, é o que mais se trabalha, a borracha com o canto vivo quadradinho. Algumas poucas pessoas, em casos muito específicos, usam uma borracha com canto arredondado para carregar muita tinta. Isso são casos bem raros, mas há casos que possa sim ser usada a borracha de canto arredondado. Tá, pessoal? Então é isso aí, né? Nós vamos estar fazendo muita impressão para estar mostrando vídeos usando essas borrachas e você vai acompanhando a gente aí e vai ficando ciente dos detalhes aí do mundo da serigrafia. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão, pode deixar aí que nós vamos estar procurando responder o mais rápido possível, tá? E eu deixo aí meu forte abraço, até a próxima. Valeu!